Estou só, sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo, né? Agora com essa facilidade digital que nós temos de olhar as coisas a um tempo mais conveniente, né? De qualquer forma, espero que vocês estejam na paz de Cristo, apesar de toda a transformação que nós estamos passando e vivendo no planeta Terra. Difícil a manutenção da paz, difícil o equilíbrio e o reequilíbrio dentro do nosso coração, da nossa mente. Mas vamos falar um pouquinho aqui. Os amigos nos deram essa oportunidade de utilizar o veículo digital para esse fim, né? Eu sou o Guilherme, para quem não me conhece ainda, né? Já dentro da doutrina há 43 anos, já praticando essas palestras em algumas casas espíritas que conhecemos, né? E
eu gostaria de falar com vocês, aproveitar essa oportunidade para falar com vocês justamente sobre o momento em que vivemos, né? Sobre a forma como estamos ultrapassando e encarando as coisas ultimamente, né? Bom, desde que o Evangelho existe, e talvez muito antes dele, se fala sobre o Apocalipse, sobre a transformação do mundo, sobre as formas que conhecemos de mudanças, extinções, características únicas dos planetas em desenvolvimento, né? E o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Bíblia, seja a forma que for, o Alcorão, a Torá, todas essas doutrinas rezam sobre essas transformações. Todos os espíritos evoluídos falam sobre essas transformações. Então, cabe a nós interpretá-las da maneira que nós podemos conhecer o contato com a doutrina, com as pessoas que nos instruem dentro da doutrina, aqueles que já são um pouco mais experientes, né, conhecidos já na área. Mas, como eu sempre digo, nada como uma boa obra básica para te intuir melhor sobre os acontecimentos, né? Nada como uma palestra de um bom entendedor da doutrina para poder clarear as ideias, né? E nesses estudos eu justamente abri o Evangelho esses dias numa mensagem de São Luís que falava sobre as transformações, justamente sobre as transformações necessárias ao desenvolvimento da Terra, igual essa que nós estamos vivendo agora, igual muitas outras transformações já ocorreram na Terra, não, acho que não num grau tão assíduo, tão grande como a que nós estamos passando, por óbvio, mas tudo transformação, tudo sentido a uma nova ordem, a um novo estabelecimento das coisas, a uma mudança que seja um divisor de águas, que faça com que certos paradigmas, certos tabus, certas barreiras se quebrem e se caracterizem como mudança. Afinal, a mudança é justamente isso, né? É poder enfrentar algo de novo, né? É poder fazer com que nos enquadremos numa nova perspectiva, nós sobrevivamos uma nova ideia de mundo, uma nova ideia das pessoas que tentam seguir as mensagens de Jesus, a ordem do amor, da caridade, do perdão, do amor a Deus Pai sobre todas as coisas. Então, isso tudo faz com que nós pensemos no futuro. Inevitavelmente, quando se inicia uma transformação, a nossa maior preocupação é o futuro. É aquilo que está por vir, é aquilo que é desconhecido a nós, é aquilo que não temos ainda uma base concreta para poder analisar, julgar e modificar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Até ontem estávamos falando sobre a reforma íntima, do ponto próprio, do benefício próprio, das coisas que nós vemos da forma que vemos. E a partir de hoje começamos a falar de uma reforma íntima para o sentido coletivo. Essa diferença é muito importante, uma vez que, segundo Amália Rodrigues, a transformação é necessária que seja feita individualmente. E mais para frente, culminaremos nessa resposta de Amália Rodrigues, muito linda, muito bonita por sinal. Então, iniciando a análise,
primária sobre o que nos diz o Evangelho, o Livro dos Espíritos e tudo mais, né? Para podermos montar o nosso estudo, a nossa pequena... eu não gosto de chamar de palestra, porque eu acho que a palestra é um termo forte, né? O palestrante, não, o expositor, aquele que está aprendendo mais do que vocês que estão ouvindo, né? Mas o objetivo do nosso estudo. Então, lá no Livro dos Espíritos, temos que o nosso evoluir culmina justamente em sermos co-criadores. Ou seja, a nossa perfeição nos levará ao merecimento de podermos ser co-criadores. Cristo é um co-criador, faz parte do sistema divino, onde todas as peças se encaixam, dando a ele a centelha de vida necessária. Deus o fez para que ele assim julgasse a melhor forma de distribuir, e que esses outros seres, repare bem que eu disse seres, não necessariamente seres humanos, não é mesmo? Porque a centelha de vida está, o fluido vital está espalhado pelo planeta de forma que nós nem imaginamos ainda. O nosso estudo ainda é muito raso sobre o assunto, né? Mas que Jesus tivesse essa missão, essa incumbência. E aí, logo após algumas perguntas, temos lá a pergunta se o objetivo final é nos tornarmos co-criadores, quais os objetivos primários do homem? E em síntese, até mesmo por questão do tempo ser curto, né, relativo ao nosso estudo, em síntese o Espírito responde o seguinte: organizar aquilo que vocês desorganizaram. Ou seja, né, ele está falando da Terra de uma forma em que nos foi entregue, né, toma que o filho é teu, vê o que vocês vão fazer com isso, é uma responsabilidade imensa. E nós bagunçamos tudo que está aqui, desorganizamos tudo que existe na Terra, poluímos, fizemos dela uma extinção sucessiva de certas criaturas divinas criadas, que já não existem mais no planeta, 99,8%, isso são dados científicos, não são dos livros espíritas, né? 99,8% das espécies que já existiram no planeta Terra foram extintas. E aí você vai me dizer, poxa, mas o homem só existe há 30 mil, 40 mil anos, cientificamente comprovado, né? Como que... Não estou dizendo que o homem é o responsável pela extinção de nada. Sim, é de alguma forma mais contemporânea, né? Mais para os dias atuais. Mas a extinção como necessária forma de renovação. Não é mesmo? Então, o Livro dos Espíritos nos remete à necessidade dessa reciclagem espiritual. A necessidade daquilo que faz com que nós pensemos o novo. Se a definição de Deus do próprio Livro dos Espíritos é dizer por que acreditar em Deus? E o Espírito responde, porque não há causa, não há efeito sem a causa. Ou seja, uma coisa está diretamente atrelada à outra quando nós passamos a pensar que é através dos efeitos que se manifesta a causa. Causa primária de todas as coisas é Deus, porque Ele deu a sequência a esses efeitos que nós conhecemos, que nós percebemos na transformação do mundo, conforme os milênios foram passando, as modificações que foram existindo no planeta Terra, para que ele, a natureza toda, se readaptasse ao convívio humano. Então, todos os dias, todas as horas, a todos os momentos, tudo está se transformando. Por quê? Porque é a manifestação divina. Somente a transformação vai permitir que nós alcancemos a perfeição. Sem a transformação, nós não vamos conseguir evoluir nunca, não é mesmo? Então, é lógica
e ao mesmo tempo muito simples o entendimento de que se o nosso objetivo primário é reorganizar tudo aquilo que desorganizamos, ou seja, recebemos a Terra organizadinha, linda, maravilhosa, pronta e desorganizamos tudo. E com relação a nós, indivíduos, não é diferente, é a mesma coisa. Não é? Pois reza o Evangelho que fomos criados perfeitos e que com o passar do tempo nós começamos a cometer erros, começamos a praticar atos de imperfeição, começamos a nos tornar devedores. E é esse fato que nos traz, de fato, a experiência que precisamos. Não é mesmo? Sem nós termos contato com o errado, não vamos saber nunca o que é o certo. Não vamos padecer no arrependimento. Não vamos pedir por uma nova oportunidade. Não vamos pedir por uma renovação, por uma mudança. E de fato, é assim que funciona. A técnica espiritual, o estudo da doutrina espírita, nos mostra sempre que o modo pelo qual nós evoluímos é a renovação. Então, daí, nós enfrentamos os momentos críticos, ou os momentos de crise, né? O que é a crise? Quando uma coisa antiga já não serve mais e ainda não achamos um modelo que substitua esse antigo. Vivemos tempo de crise. É só isso que é a crise. É a indefinição de um determinado fato por um período de tempo. Certo? O modelo que vivíamos até agora está sendo escasso, está sendo extinto pelo homem. Está sendo extinto pela nossa própria evolução e entendimento e conhecimento de que precisamos de algo novo. De que não estamos de acordo com o que está acontecendo no planeta Terra. O start, o gatilho, pouco importa. Se é o coronavírus, se é uma guerra biológica, se é a depressão de muitos, o pânico, o estresse que sofremos. A verdade é que pouco importa. O que mais interessa está por vir, que é a compreensão de uma nova fase, de um novo estágio e da forma de podermos viver cada vez melhor. O que não significa não sofrer. Não podemos confundir viver melhor com não sofrer. Tem uma teoria no livro acho que, se não me engano, Joana de Ângeles, que retrata num dos episódios de um livro escrito pelo Divaldo, psicografado pelo Divaldo, que quanto mais evoluído o espírito, mais ele sofre. A prova disso é que nós temos aí aos montes, né? Sofre porque ele começa a compreender a ignorância daqueles que estão praticando os atos abaixo dele, e ele fica impedido pelo livre-arbítrio desses homens de poder agir. Então, por óbvio, os espíritos não podem modificar o curso da história. Eles podem modificar a forma com que nós nos transformamos, né? Através dos trabalhos espirituais, através do socorrismo que cada espírito evoluído nos presta nos momentos mais críticos, mais difíceis. No entanto, eles não podem retirar de nós a pura ação, o livre-arbítrio. A prova maior é que as pessoas que se envolvem em determinadas situações por querer, por vontade própria, né? Não porque foram assim determinadas, não foram obrigadas, mas elas também estão livres para cometer um ato de suicídio ou para fazer um bem em favor do próximo. Então, viemos falar do momento crítico com as ferramentas, é óbvio. A gente sempre procura dar os problemas e as soluções, né? Muitas pessoas estão sofrendo com esse momento crítico, mas esse sofrimento é justamente em cima dessa máxima de não sabermos
o que se estabelecerá proximamente. A causa do sofrimento é a não previsibilidade do futuro. Se nós pensarmos no passado, não tem mais o que ter dúvidas sobre fatos. O presente está acontecendo agora e eu consigo prever alguma coisa no máximo em torno de alguns minutos à frente, alguns segundos. Mas eu não consigo prever o que me acontecerá depois da manhã, depois no mês que vem, no ano que vem. O que será da terra, o que será disso, o que será da minha família, o que será das pessoas que vivem ao meu redor. Essas são as causas reais do pânico, do sofrimento, da angústia, da ansiedade. E é através desse mesmo pensamento que nos cabe, cada vez que a gente pensar dessa forma, cada vez que sentirmos a insegurança, a desnecessidade de comunicação, de falar sobre Cristo, a desnecessidade de dormir, de se alimentar corretamente, de buscar o auxílio das coisas e das pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que digitalmente, mesmo que à distância. Oremos. A oração é o sentido da renovação. Toda a oração se perpetra exatamente no sentido de renovação de algo, exatamente no sentido da renovação de alguém. Quando pedimos para que Deus tire aquela pessoa da situação, estamos pedindo renovação. Quando pedimos para que Deus nos ajude a ultrapassar uma fase, estamos pedindo renovação. Quando pensamos na oração ao nosso próximo, esteja ele enfermo, esteja ele em situação confusa mentalmente, estamos pedindo a renovação. A oração é a principal ferramenta da renovação, porque ela nos medita, ela nos concentra àquilo que mais necessitamos para atingir os nossos objetivos. Em segundo lugar, eu diria, para que as ideias que normalmente fluem em todos os âmbitos da vida terrestre comecem a se congruir nas ações que possam ser executadas, mesmo que à distância, né? Que as pessoas possam aproveitar isso da forma que a ideia vier, na palavra amiga ao telefone, no computador, no celular, numa mensagem, seja da forma que for. Não deixem de transpassar essas ações. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é uma informação. Nós somos portadores dessas informações. Nós, espíritas, temos o dever de levar essas informações a quem quer que necessite. Poderemos tirar uma pessoa da crise, poderemos impedir que alguém cometa uma barbárie, poderemos tranquilizar um coração aflito através das nossas mensagens, por mais simples que elas sejam. Buscar conhecimento em todas as esferas espíritas, estudar os livros, as obras básicas, estudar os livros que contam romances, estudar os livros que nos trazem informações importantes a respeito dos assuntos mais pautados no dia a dia, a respeito destas transformações justamente, e criar o hábito feliz de bem dizer todos os momentos, sejam momentos bons, sejam momentos ruins. Trabalhe para se descobrir, porque se descobrindo você consegue prever quais os seus maiores problemas, e percebendo os seus maiores problemas, você tem mais chance de anulá-los, pelo simples fato de que você vai deixar de executar essas ações que geram esses problemas. Então, bendizendo todos os momentos que vivemos, temos uma certa transformação moral, temos um certo alívio da espiritualidade, porque já detectamos aquilo que antes nem fazíamos conta, e a partir dali
começamos a trabalhar para modificar esses defeitos, esses problemas, rastreando as ideias que surgem e que eu posso ser diferente, e que eu posso modificar um hábito, em que eu possa fazer de forma normal. Normal que eu digo, porque Divaldo define o autodescobrimento como sendo um parto, né? Ele diz que o autodescobrimento é um parto, porque o parto é o significado do renascer, da renovação e da dor. E nós, nos autodescobrindo, nós renascemos para a vida espiritual. Nós conseguimos renascer através da dor, né? E da depressão, que significa rebaixar em francês, né? Deprimir, vem do termo francês, significa rebaixar. Quer dizer, quando os problemas recaem, nós não temos estrutura, não temos pilares para nos sustentar, nos deprimimos, rebaixamos e acreditamos que não podemos modificar mais nada. E é justamente nesse momento que mais necessitamos é que nós podemos erguer-se, reconhecer esses defeitos, tornar a nossa vida plausível dentro dos objetivos, né? Para que nós possamos não cair na depressão, não cair na angústia, não cair no estresse da espera e não querer prever o futuro, que é imprevisível. A nós sempre foi, mas que nesse momento está fazendo diferença, está fazendo conta, né? Nós nunca pudemos prever o futuro. E, no entanto, nós estamos querendo fazer isso hoje mais do que nunca. Porque nós não temos a mínima certeza do que pode acontecer amanhã. Mas esse desalinho corporal significa justamente a falta de alinho da vontade própria com a vontade de Deus, com a vontade divina. Não é mesmo? Deus tem planos para nós que nós ainda não concordamos totalmente, ou que nós ainda não enxergamos, e por isso a depressão. Porque nós estamos querendo partir o nosso corpo, a nossa mente em dois. Estamos vendo uma divisão na estrada, onde nós tínhamos a pretensão de alcançar um determinado lado, mas como nós rezamos, como nós pedimos, como nós rogamos para Deus que Ele nos guie quando estamos do lado de lá, fazemos os compromissos reencarnatórios mais absurdos do mundo. E quando conseguimos a aceitação daqueles que nos guiam para uma provinha desse tamanho, às vezes, né? E ela vem, e naquele momento em que ela vem, nos sentimos divididos, e daí nos rebaixamos por não poder modificar aquilo que combinamos. Então, isso me remete já no encerramento aqui para terminar, né? Ao processo interior de cada um de nós, necessário ao momento regenerador. Há essa necessidade que nós nos enquadremos, alinhemos com essa vontade divina, a nossa própria vontade. Nós precisamos querer mudar. E isso é um processo interior. Então, a Amélia Rodrigues, né, voltando ao momento início da palestra, da exposição, quando virá esse momento regenerador? Quando cada um de nós tivermos a fé em sustentar a paz. Essa é a lição de Amélia Rodrigues, tá? Então, o que ela quis dizer com isso? Que até hoje o homem ofereceu combate ao mal do mundo com o próprio mal. Nós tivemos de enfrentar odiosas, grandiosas guerras mundiais para modificar uma situação para o bem no final. Foi por conta disso, por exemplo, que o nazismo não se estabeleceu na Terra, não é verdade?
Mas para isso o homem teve que pegar na arma, teve que criar tanques de guerra para combater os outros tanques de guerra, teve que criar bombas para combater as outras bombas, treinar soldados para combater outros soldados. E aí é que vem o momento mais grandioso, porque a Terra vai finalizar essa fase de mudança para a regeneração quando conseguirmos exatamente enfrentar as nossas crises sem ter que nos utilizar do mal mais para isso. Tá bom, meus amigos? Eu espero que a palavra tenha valido alguma coisa, né? Que o pessoal aí tenha curtido o momento, tá bom? E nos encontramos aí numa próxima palestra digital, aí numa próxima exposição digital, tá bom? Agradeço a todos, muito obrigado pela paciência e muito obrigado pela chance que os nossos amigos nos dão para falar aí com as outras pessoas que são interessadas no Espiritismo. Amém. Pode ser como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida a solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, a unirmos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar.